sentimos na pele é uma radiação que não podemos ver. A radiação infravermelha é uma parte da luz do Sol, que chega à Terra em ondas, além do visível. E ela tem muito mais utilidade do que se imagina. Ajudar a detectar a radiação infravermelha é uma das missões do DISSE, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Nanodispositivos Semicondutores, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, através do CNPq e FAPERJ. Hoje, você vai saber como os cientistas brasileiros estão ajudando o Brasil a evoluir através da fabricação de fotodetectores. Faz 200 anos que a radiação infravermelha foi descoberta pela ciência. A luz invisível foi detectada pela primeira vez pelo astrônomo Frederick Herschel, também conhecido por ter descoberto o planeta Urano. Ele colocou um termômetro em cada cor do espectro solar gerado por um prisma, e outro logo depois do final vermelho do espectro. O termômetro fora do espectro visível registrou a maior temperatura. Foi a prova de que existia algo além da luz que vemos. Hoje, com a ajuda de um papel sensível, uma folha de cristal líquido que registra o calor dos corpos em contato com ela, repetimos a experiência secular. A luz branca dispersa as ondas e surgem as cores do espectro. Se bloquearmos a luz visível, aparece o registro do infravermelho, esse ponto azul. Confirmamos que o visível é acortado, mas a radiação continua passando. Ao interrompermos o feixe de luz, o registro desaparece. O calor da luz do Sol é a radiação infravermelha. Ela contribui com quase a metade da eficiência luminosa do astro. Pode ser sentida, mas não pode ser vista a olho nu. As cores da luz têm energias diferentes e comprimentos de ondas diferentes. A luz azul tem uma energia mais alta, portanto tem uma onda com comprimento menor. A luz vermelha tem menos energia e ondas de comprimento maior. As ondas mais curtas são os raios gama, mais curtas que um átomo. As mais compridas são as de rádio, maiores que a Terra. Como vimos, a radiação infravermelha tem um comprimento de onda maior do que o vermelho. É uma faixa enorme. Todo corpo emite determinada radiação térmica, determinado comprimento de onda. Ao detectarmos a radiação infravermelha de um corpo, medimos a sua temperatura. Uma câmera de visão noturna consegue captar essa radiação. Através das lentes e dos detectores de infravermelho que fazem a câmera funcionar, o que for quente vai aparecer claro e o que for frio terá uma imagem escura. O registro do sorvete é bem escuro e o da boca, claro. Mas o que acontece com a boca depois da mordida? A imagem mostra que fica bem gelada. É incrível o caminho do gelo sobre a pele quente. Uma imagem térmica bem diferente da produzida por um secador de cabelo ligado. Veja como o calor vai tomando a barra metálica aquecida por um maçarico. Dá para ver o metal congelando pela ação do nitrogênio. Outra curiosidade é que raios infravermelhos atravessam coisas que bloqueiam a luz visível. A olho nu não dá para ver nada do que está dentro de um saco preto, mas com uma câmera infravermelha, o saco fica transparente. Os raios também podem ser bloqueados por coisas que deixam a luz visível atravessar. O raio infravermelho não passa pelo vidro. A visão noturna que permite essas imagens é uma das inúmeras funções dos fotodetectores. E enxergar no escuro pode ser decisivo quando se trata de vencer o inimigo. 2.500 metros se aproximando, senhor. Estou pronto para acertá-los com míssil. Contato, senhor. Está no alcance. Deixa eu fritar isso aí. Fogo! A caminho! O uso militar do infravermelho é a imagem das coberturas de conflitos e filmes sobre o tema desde a Guerra do Golfo, nos anos 80. Óculos noturnos! Mas o ser humano gera imagens mais belas, como as que nos trazem as fotografias com infravermelho. Um mundo fantástico. Já na astronomia, o uso dos dispositivos é para ajudar a localizar novos planetas.
que não têm luz visível própria, mas emanam alguma luz. A beleza do que já é conhecido brilha no céu e aguça a curiosidade por novas descobertas. Um poder tão grande cabe em espaços bem pequenos. Os detectores de infravermelho estão no nosso dia a dia. Dispositivos semicondutores como esse aqui fazem funcionar boa parte da tecnologia que nos cerca. Por exemplo, o controle remoto. Os fotodetectores são um dos principais produtos do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Nanodispositivos Semicondutores, o DICE, com sede na PUC do Rio. Aqui se aprende como cada dispositivo é construído de acordo com a sua aplicação. Com cálculos teóricos, você projeta qual é a estrutura que você precisa para detectar um determinado comprimento de onda para uma determinada aplicação. A base é o substrato, um wafer. Ele é colocado em um reator e cresce em camadas atômicas de materiais diversos. Não pode ter nenhuma sujeira, porque essas camadas que a gente cresce, elas têm 3 angstroms, ou seja, 10 a menos 10 do metro. É muito pequeno, então qualquer poeirinha vai estragar completamente o meu dispositivo no final. O meu dispositivo não vai funcionar. Então, para você ter a estrutura final, leva cerca de 4 horas. Você tem que aquecer, você depois deposita, depois você tem que resfriar para poder tirar esse wafer do equipamento. Então, a gente faz uma série de medidas de caracterização. Então, a gente caracteriza por difração de raio-x para saber qual a composição do material e a espessura das camadas. A gente caracteriza para saber as propriedades elétricas com um equipamento de efeito Hall, em que a gente vai saber quantos elétrons tem ali para conduzir a corrente, qual a corrente que eu posso conduzir utilizando aquela estrutura. E depois a gente faz uma caracterização óptica. A gente vê se a qualidade óptica do material é boa. Então a gente vê a qualidade cristalina, qualidade elétrica e a qualidade óptica do material. Cada wafer pode produzir milhares de dispositivos. Sobre cada pedacinho desses é impresso um padrão de acordo com a sua utilidade. Então a gente usa a litografia, depois a gente coloca numa submontagem e solda nos contatos, na parte metálica, onde vai ser feito o contato, a gente solda fios e dessa maneira, através desses fios, a gente consegue ligar o dispositivo ao mundo externo. Esse padrão vai ter uma parte metálica em ouro, que é onde a gente faz o contato, e tem uma parte que não tem metal, é uma janela. Então a radiação vai chegar nessa janela, vai produzir uma corrente ali no meu dispositivo e eu, através desses fios que eu soldei, eu vou conseguir medir essa corrente. Então essa corrente vai me traduzir a intensidade da luz que chegou. Com a informação necessária concentrada no dispositivo, ele está pronto para entrar na atividade para a qual foi feito. Gases tóxicos, em geral, eles absorvem a luz nessa faixa do infravermelho. Então você consegue colocar uma fonte de infravermelho, aí se você tiver o gás no meio do caminho, na outra extremidade você coloca o detetor. Se passar o gás tóxico que absorve, essa luz não vai chegar no detetor. Então você consegue, não chegou a luz? Então é porque tem esse gás tóxico. Com um detetor de infravermelho também podem ser utilizados para comunicações ópticas no espaço livre. Ao invés do sinal você mandar através de uma fibra óptica, como é feito hoje em dia, por exemplo, de telefonia, você pode fazer no espaço livre, por exemplo, entre prédios. Não há necessidade de fazer buraco, passar fibra. A vantagem é que essa transmissão não ocupa as faixas espectrais de rádio e permite a instalação de pontos de distribuição normalmente de difícil acesso. Além da parte de comunicações ópticas, o monitoramento ambiental é bastante importante. De fato, se você puder, você coloca um detetor num avião, você pode detectar com muita facilidade desmatamentos na Amazônia. Você consegue ver através da fumaça. Então, por exemplo, você pode descobrir onde que é o foco de um incêndio. Então, na previsão de catástrofes, digamos assim, eu acho que tem um papel bastante importante. Todo o esforço dos 28 doutores do DICE, entre físicos, engenheiros e cientistas de materiais, é para desenvolver fotodetectores através de estruturas inéditas. Dar um passo à frente para ajudar o homem a ver o invisível.
A gente fabricar esses dispositivos, esses detetores, tem, na realidade, dois interesses. Um interesse é, de fato, conseguir produzir detetores melhores do que existem hoje em dia no mercado, utilizar nanotecnologia, estruturas muito pequenas, que devem produzir dispositivos mais eficientes, com um desempenho bem melhor, bem superior ao que existe hoje em dia no mercado. Então, esse é o aspecto, digamos assim, científico do nosso trabalho. Mas também tem um aspecto de interesse estratégico. Dada essa enorme gama de aplicações que eu mencionei e o fato que você utiliza esses detetores em aplicações militares, não é de interesse de ninguém, de nenhum outro país, que o Brasil domine, ou seja, que detenha essa tecnologia. Então, cada vez é mais difícil a gente, no mercado internacional, comprar esses dispositivos. Hoje em dia, mesmo a gente, para comprar os insumos para fabricar esses dispositivos, já é uma tarefa bastante difícil, não é trivial. Então, é importante que o país saiba desenvolver e que detenha essa tecnologia. No Brasil não existe nenhuma empresa que fabrique esse tipo de dispositivo. E a gente pretende, a partir dessa tecnologia desenvolvida na universidade, criar pequenas empresas que possam produzir e, quiçá, atender o mercado nacional. Em breve, os automóveis do Brasil, a exemplo do que já acontece na Europa, terão que passar por testes para medir o grau de emissão de gases. E isso também vai representar abertura de mercado para detectores mais rápidos e eficientes. Mas nem tudo é vantagem nessa tecnologia. Veja só o perigo que você pode estar correndo.